Olá, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha na questão 9 da lista de circuitos 3, né? Circuitos RLC. A questão 9, ela é meio que um desafio aí, né? Porque ela é uma questão em aberto, na verdade ela não tem uma única solução. Ela fala para projetar um circuito RLC paralelo que tenha, que apresente uma resposta sobreamortecida, né? Então, a resposta sobreamortecida, a única condição aí que a gente tem limitador aí, né? É que o nosso alfa ele tem que ser maior que o ômega zero. No circuito paralelo, o alfa ele é dado por 1 sobre 2RC e o ômega 1 sobre a raiz do termo LC, certo? Então, o problema pede para projetar um circuito sobreamortecido. Então, essa aqui é uma condição, né, que tem que ser obedecida. Aí o tempo de acomodação TS, né, que ele pede que esse circuito aqui tenha um TS, tempo de acomodação de 1 segundo. Né? Esse tempo de acomodação, ele vai depender, na verdade, de quanta energia acumulada que tem inicialmente no circuito. Então aí o problema também não vamos dizer, não limita, né, a gente em quanta energia que pode ter acumulado no início. Isso aí também vai ser questão do projeto, pode ser. Eu posso estipular qual que é a energia inicial necessária para esse circuito funcionar com um tempo de acomodação de 1 segundo. Então, a segunda etapa. Né? E aí ele limita também que o coeficiente de amortecimento seja igual a 15 S na menos 1. Né? Ou seja, o alfa, ele está dizendo, bom, o alfa tem que ser igual a 15 S na menos 1. Certo? Mas ele não está limitando os meus elementos do circuito, RLC. Ele está deixando livre, não está impondo nenhuma restrição quanto a isso. Ele só está dizendo que o alfa tem que ser igual a 15. Então eu posso, o projeto, né, o project quer dizer que é livre, eu posso escolher qualquer combinação de componentes RC que resultem aqui, esse alfa resulte no valor numérico de 15, certo? Então as únicas limitações que a gente tem aqui, o tempo de acomodação seja 1 segundo, isso aqui vai depender da energia inicial que tem acumulada no circuito, que o coeficiente seja igual a 15, certo? Isso aqui vai depender da combinação do resistor e do capacitor que a gente escolher para o circuito, né? E que ele seja sobreamortecido. Então, que o alfa seja maior do que o ômega zero. Né? Beleza. Então, aí, né, partindo daí, a gente pode já no início ter diferentes, inúmeras possibilidades que vão levar a um circuito com este comportamento. Né? O que a gente pode, vamos dizer, alguns passos, né, algumas dicas que eu posso dar, porque não tem uma resposta única, né, esse problema. Vocês podem chegar a inúmeras soluções aí que vão atender essas condições do problema. Vamos supor aí que a gente queira estabelecer o valor de RC, né, em função do coeficiente alfa. Então eu posso chegar aqui, se eu tenho que o alfa, que é 1 sobre 2RC, ele tem que ser igual a 15, certo? Eu posso dizer que a relação, o RC tem que ser 1 sobre 30, né? Beleza. Então, e aí a gente é livre para escolher qualquer valor de resistência e capacitância, né, que possa dar essa combinação aqui. Vamos dizer assim, um exemplo, né, que eu fiz aqui. Eu vou pegar um valor de resistência de 33,33 ohms, certo? E aí eu substituo aqui e eu parti então estipulando a minha resistência. Vou pegar esse valor aqui, né? E aí eu acho um capacitor, que eu tenho que ter um capacitor de 1 milifarad para isso aqui ser atendido, certo? Beleza. Então já estipulei um capacitor, mas isso aqui é escolha livre. Isso é questão do projeto, vocês podem escolher um outro valor que vai atender a essa condição aqui, né? E aí para o alfa ser
maior do que o ômega zero, vamos dizer que o alfa é 15 e eu quero um ômega zero que seja qualquer valor menor do que 15. Né? Arbitrariamente também eu vou escolher aqui um alfa zero igual a 10, né? 10 radianos por segundo. Né? Beleza, então aí se o meu alfa zero escolhido arbitrariamente for igual a 10, né? Então eu tenho que ter lá 1 sobre raiz de LC tem que ser igual a 10. Isso aqui vai dar 1 sobre LC, se eu levar os dois lados ao quadrado, a 10 ao quadrado. E aí, então eu tenho que ter LC igual a 1 sobre 100, certo? Como a gente já estipulou lá pelo alfa o valor do capacitor, então eu vou botar esse valor do capacitor de 1 milifarad aqui e vou achar a indutância que eu preciso. Então a indutância para atender esse ômega zero de 10 radianos por segundo, eu vou precisar de uma indutância de 10 henries. Né? Beleza. Veja bem, então a gente achou os três parâmetros aí. Indutância de 10 henries, capacitor de 1 milifarad e uma resistência de 33,33 ohms. Isso aqui vai dar um alfa de 15 e um ômega zero de 10. Até aí atende aos requisitos do problema, né? Que é o projeto ele seja sobreamortecido, então alfa é maior que ômega zero e o coeficiente de amortecimento é igual a 15. Né? Só que, bom, essas, como a gente não teve restrições nenhumas, né? Eu posso chegar nesses valores aqui de RLC em paralelo, que vão dar esses valores aqui, né? Se tivesse outras restrições, eu quero que o meu indutor, né, ele não seja, ele esteja em uma certa faixa de indutância, né? Porque um indutor de 10 henries é um indutor grande, né? Um valor bem grande de indutância. Então, para construir, né, se esse circuito aqui ele vai ser, esse projeto vai ser construído depois, um indutor de 10 henries pode ser um indutor bem grande aí para construir, né? O capacitor do milifarad é um capacitor grande também, né? Mas ele ainda, vamos dizer, teria dimensões aí pequenas. Tudo vai depender também da tensão, né, que a gente vai alimentar, porque isso nada está definido no nosso projeto. Eu posso escolher, ele vai operar em 10 volts, em 100 volts, em 1000 volts, né, esse circuito. Eu posso estabelecer, porque isso não foi limitado em nenhum momento no nosso problema, beleza? Então, essa questão de ter muitos pontos em aberto, livre, é que também torna o problema em si, né, o projeto, um pouquinho difícil, porque você tem muitos valores em abertos que você pode escolher. E aí, alguns desses valores é que podem ajudar, vamos dizer, a solução ser mais fácil, ou na hora de construir, principalmente se isso aqui fosse ser construído na prática, eu teria que procurar daí valores mais viáveis, não? Eu não posso chegar a estipular, vou estipular então um capacitor de 1 kF. Cara, tu vai ter que construir um capacitor do tamanho né, de uma subestação para conseguir isso aí, ou um banco de capacitores enorme, depende da tua aplicação. Se tu quer construir isso numa placa de um circuito integrado, tu nunca vai conseguir, né? Beleza? Então, mas como o problema não está dando nenhuma restrição, esse valor de indutância bastante alto aqui na prática, né? Tudo bem, a gente pode seguir com ele. Se eu quisesse, não, eu quero que esse indutor aqui, o tamanho máximo dele seja para caber numa placa do circuito impresso aí, ou uma placa de bancada, né? Opa, então eu teria que mudar esses parâmetros, beleza? Mas aí seguindo por esse, vamos dizer, por esse caminho aqui, né, esse exemplo, que é só uma das possibilidades, aí a gente pode achou o alfa, achou o ômega, vai achar, a gente sabe que a nossa resposta aqui, V de t, ela tem que ser formato sobreamortecido lá, né, vai ter um coeficiente A1, vai ser exponencial de S1 na t, mais A2 exponencial de S2 na t. O S1 e o S2 a gente já tem como estipular, né? Uma vez que a gente achou alfa e ômega, a gente sabe lá que já pode definir S1 e S2, né? Nada lá por menos alfa mais ou menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, né? E aí, com esses valores aí de circuito, né?
pelas minhas anotações aqui, se eu não estou enganado, vai dar um S1 de menos 3,819 e um S2 de menos 26,18, certo? Então, a nossa resposta aqui ela tem que ter essa forma inicial aqui, né? A1 e na menos 3,819t mais A2 e na menos 26,18t, certo? Beleza, e agora o A1 e o A2 da minha solução. Isso vai depender lá das minhas condições iniciais no capacitor e no indutor, né? Lembrando, se a gente fizer, eu quero que, vamos dizer, aí a gente pode escolher outras condições que facilitem a nossa vida também, né? Se eu quero qual que é a tensão inicial no capacitor, qual que é a tensão em V0. Eu quero que seja 0 volts. Eu quero que seja, não, eu quero que seja 10 volts. Beleza, eu posso estipular, eu quero que seja 100 volts. Beleza. Então essa condição inicial, ela vai me dizer que, aplicando para essa expressão aqui, né? Essa condição inicial tem que A1 mais A2, se essa aqui é minha tensão inicial, vai ter que ser igual a 100 volts, certo? E agora, a gente vai ter que estipular outra condição inicial. Aplicar lá a derivada, né? A derivada, dv dt. Isso aqui, no instante t igual a zero, certo? Ele vai ser igual a... Vai ser dado, né? Pela corrente inicial no indutor, no instante zero, dividido pela capacitância, né? Isso aqui a gente pode chegar nessa relação lá pelas leis de Kirchhoff lá no circuito original, né? Então, a derivada dessa equação aqui, no instante t igual a zero, ela vai ter que ser igual a IL0 sobre a capacitância e a corrente inicial de novo. A corrente inicial, IL0, opa, corrente inicial IL0, ela é livre para a gente escolher qual que é o valor dela, né? Vamos dizer que eu vou escolher aqui a corrente inicial vai ser menos 1 ampere, chutando aqui, né? Então, eu vou ter que essa condição aqui, a derivada dessa expressão, tarará, né, vai dar lá para o meu circuito menos 3,8119 vezes A1 menos 26,18 A2. Isso aqui vai ter que ser igual a menos 1 ampere por instante zero, que é a minha corrente inicial que eu estipulei ali, dividido pela capacitância de 1 milifarad, né? Daí a gente achou duas equações para A1 e A2, certo? Vai resolver esse sistema e aí resolvendo esse sistema a gente vai poder verificar se qual que é a tensão máxima que esse circuito sobreamortecido vai obter, né? E se depois achando os coeficientes A1 e A2 substituindo aqui, se essa tensão máxima, quando V for 1 segundo, aquele tempo de acomodação de 1 segundo, se para 1 segundo a tensão vai ser 1% desse valor máximo, certo? Se não der, geralmente não vai dar, né? Porque a gente chutou um valor inicial aqui de tensão e de corrente, aí a gente vai ter que ajustar essas condições iniciais. É uma forma de se fazer, certo? Eu posso então ajustar esse tempo de acomodação não deu, porque tem muita energia acumulada ali, então ele vai demorar muito mais tempo para acomodar. Então tá, então vamos tentar outro valor de condição inicial que para esse circuito com esse valor de R, LC, ele vai atingir um valor máximo que vai ser diferente, né? O valor máximo vai ser diferente e que em 1 segundo ele entre em acomodação, né? Ainda tem muita energia acumulada, então vamos diminuir a energia acumulada inicial e vai modificando daí as condições iniciais, certo? Então a gente pode achar para esse circuito RLC ali com aqueles valores de 33 ohms, né, que for totalmente arbitrariamente escolhido só para atender essa condição aqui,
do indutor de 10 Henries, qual que é a energia inicial necessária para que em 1 segundo ele entre em acomodação, né? Resolver isso analiticamente na mão, né? Quer dizer que para cada tentativa e erro aí que a gente está fazendo, uma forma analítica da gente usar lá a, a expressão de, bom, a derivada, a gente vai ter que achar a tensão máxima e em 1 segundo aquela expressão ser igual a 1% desse valor máximo, analiticamente vai ser bem complicado de resolver. Então a forma talvez mais prática, né, nesse caso aqui, é a gente usar a simulação. Usar a simulação auxiliar, porque daí a gente vai ganhar bastante tempo, e aí a gente não tem jeito. Vai ter que estipular uma energia inicial, né, pelos valores de condições iniciais do tensão no capacitor e corrente no indutor, e aí alterando esses parâmetros, né, para tentar achar um valor de condição inicial do meu circuito que vai dar um tempo de acomodação de 1 segundo. Beleza. Aí eu tenho um projeto de um circuito lá com um valor de 33,3 ohms, 10 henries, né, que é uma indutância bastante alta, mas se isso aqui não foi posto mais nenhuma restrição, então teoricamente pode ser feito. E 1 milifarad, restrição de tamanho e de dimensões, né, dos componentes. Só que aí eu vou ter que achar qual que é a condição inicial que eu preciso. Esse circuito ele vai funcionar dessa forma, tem um tempo de acomodação de 1 segundo, provavelmente só para uma quantidade específica de energia, certo? No momento inicial. Que pode estar tanto no capacitor ou no indutor, ou pode estar um pouco nos dois, né? Então aí a gente pode ter que usar, na verdade, a simulação como recurso adicional para ir testando qual que é a condição, qual que são os valores de energia em cada elemento aqui que vai levar a uma acomodação mais próxima de 1 segundo, certo? Aí a simulação, achei, 200 miliamperes no indutor e 5 volts só no capacitor já vai me dar uma resposta que ele vai acomodar em 1 segundo. Beleza, aí eu posso achar lá então essas condições iniciais, né, corretas aqui, mudar, e daí achar um A1 e um A2 apropriados que vão me dar a expressão V de T, certo? Então essa questão ela é, vamos dizer, fora do, da caixa, né? Porque justamente vocês têm a liberdade de escolher os parâmetros RLC e a questão também de esse tempo de acomodação vai depender da energia inicial que eu tenho, né? Então eu posso ter infinitas soluções para esse problema, não tem uma única solução, né? Eu posso escolher parâmetros RLC totalmente diferentes que vão ter uma energia inicial totalmente diferente para entrar em acomodação em 1 segundo, beleza? Então é só, vamos dizer, um direcional aí para vocês tentarem resolver, porque não tem uma única solução, né? Mas vocês podem achar diversas soluções e acho que aí você já tem um caminho, pelo menos. Beleza?